Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou fazer alguns exemplos sobre força eletrostática, certo? Então, eu vou ler aqui e vou colocar os dados aqui, tá? Não dá pra colocar o enunciado aqui, a gente vai perder muito tempo. Então, diz o seguinte: duas cargas pontiformes. Pontiformes significa que eu estou desprezando o seu tamanho, tá? Encontram-se no vácuo a uma distância de 10 centímetros uma da outra. As cargas valem Q1 igual a 3 vezes 10 a menos 8 coulomb e Q2 igual a 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Determine a intensidade da força de interação entre elas. Então, os dados do problema são a distância, 10 centímetros, a carga Q1, que vale 3 vezes 10 a menos 8 coulomb, a carga Q2, que vale 3 vezes 10 a menos 9 coulomb, e eu sei que é no vácuo, então meu K0 é 9 vezes 10 a nona unidades do sistema internacional. E eu quero saber qual é a força de interação entre elas eletrostática, certo? Bom, daí eu sei que a minha força vai ser igual a K0 vezes Q1, módulo, vezes módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Do sistema internacional, eu preciso desmembrar isso aqui, ó. Não posso usar a distância em centímetros, eu tenho que usar em metros, ok? Então, eu sei que daqui, né, a minha distância vai ser igual a 10 vezes. O centi, ele vale 10 a menos 2 metros. Então, é só substituir o meu C por 10 a menos 2 metros. Já está a distância em metros. Agora, eu vou jogar nos dados. Então, a força elétrica vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 8, vezes 3 vezes 10 a menos 9, tudo isso dividido por distância vai ser multiplicação de potência, mantém a base e soma os expoentes. Aqui é 1. Então, vai ficar 1 mais menos 2, que dá menos 1 metro. Então, aqui fica 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Cuidado, porque é comum a gente esquecer aquele 2 ali, o quadrado, de elevar ao quadrado, tá? Então, muito cuidado. Agora, acabou a física, né? Só fazer conta. Então, a minha força elétrica vai ser igual 10 a nona vezes 10 a menos 9 dá 1. Por quê? Porque na multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Quando eu somar os expoentes, vai ficar 9 mais menos 9, que é 9 menos 9, que dá 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Isso tem que saber. Então, fica 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 10 a menos 8, dividido por... Quando eu faço a potência da potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Então, a minha força elétrica vai ser igual a 81 vezes. Agora, eu tenho uma divisão de potência. Mantém a base e diminui os expoentes. Quando eu for diminuir os expoentes, vai ficar menos 8 menos, que número que é aqui? Menos 2. Cuidado quando aqui for negativo, tá? E aí, isso aqui vai dar menos 8 mais 2, que dá menos 6 Newton. Certo? Essa é a força de interação. Como as duas, né, tem o mesmo sinal, é uma repulsão. Ok? Certo, gente? Vamos para a 2 agora. Vou apagar aqui, vamos para o exemplo 2, tá? O exemplo 2 é mais legal. É o que tá mais caindo, né, no Enem e no vestibular, tá? Ixi, esse meu apagador aqui tá ruim. Tem que pegar um outro apagador. Por que tá mais caindo? Porque, na verdade, não é conta, né? É raciocínio
lógico, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar somente com letrinhas. Então, eu tenho o exemplo 2. Diz o seguinte: as cargas Q maiúsculo e Q minúsculo estão separadas pela distância 2D e se repelem com força F. Calcule a intensidade da nova força de repulsão F' se a distância for reduzida à metade e dobrada a carga Q maiúsculo. Bom, eu tenho que desenhar para poder visualizar o que está acontecendo, né? Então, eu tenho a primeira situação. Primeira situação. O que eu tinha? Eu tinha duas cargas, né? Essa carga aqui eu chamei de Q maiúsculo e eu tinha uma outra carga que eu chamei de Q minúsculo. E elas se repeliam com força F. E a distância entre elas é 2D. Certo? Aí eu quero saber o seguinte. A situação 2, então na segunda situação, vou colocar aqui a segunda situação. Eu vou ter a distância for reduzida à metade e dobrada a carga Q maiúsculo. Então, eu vou ter essa carga aqui dobrada de Q. Portanto, eu tenho 2Q. E eu reduzi a distância à metade. Então, metade de 2D é D. E a carga Qzinho eu não fiz nada. Eu quero saber qual é essa nova força F' aqui. Lógico, comparada com a F, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu, primeiro, vou jogar na equação, né? Então, vamos ver quanto que dá o meu F. Então, da primeira situação, eu tenho que F igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Essa é a equação geral. Agora eu vou colocar os dados da primeira situação. Então, fica F vai ser igual a K0 vezes. A carga Q1 eu chamei de Q. A carga Q2 eu chamei de Qzinho. Sobre a distância, que era 2D ao quadrado. Então, agora eu só vou reduzir essa equação. Fica K0 vezes Q sobre 2 ao quadrado, 4D ao quadrado. Acabou aqui, não tem mais o que eu fazer. Agora, vamos para a segunda situação. Na segunda situação, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa equação, que é a equação geral. E agora eu vou colocar os dados que eu tenho. Então, F' vai ser igual a K0 vezes. O Q1, eu fiz o quê? Dobrei. Então, é 2Q. O Q2 eu não fiz nada. E o D eu dividi pela metade, ficou D. Então, fica D ao quadrado mesmo. Fica assim. Certo? Acabou aqui. Não tem o que eu fazer. Bom, como que eu vou comparar as duas? Como que eu vou comparar as duas? Eu divido uma pela outra. Tanto faz, tá? Se eu dividir o F por F' ou o F' por F. Tanto faz. Sempre que eu quiser comparar duas grandezas, eu divido uma pela outra e aí eu vou saber se como que ficou a nova grandeza. No caso da nossa grandeza é a força. Então, vou dividir F por F'. Vai ficar como? K0 vezes Q vezes Qzinho sobre 4D ao quadrado, dividido por F', que é K0 vezes 2Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Então, F dividido por F' vai ser igual. Agora, eu tenho uma divisão de fração, ó. Tem uma fração em cima e uma fração embaixo. Aí, vamos lá para a matemática, né? Como é que divide fração? Mantém a fração de cima, então é só copiar. K0 vezes Q sobre 4D ao quadrado. E multiplica pelo inverso da de baixo. Então, fica D ao quadrado sobre K0, 2Q vezes Q. Então, F sobre
sobre F' vai ser igual. Ó, K0 pode cancelar com K0. Esse Q com esse Q. Esse Qzinho com esse Qzinho, esse D com esse D. Sobrou o que em cima? Sobrou 1 sobre 4 vezes 2, que dá 8. Portanto, se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, né? O meu F' vai ser igual a 8 vezes a força anterior. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se eu reduzir a distância, né, e aumentar a quantidade de carga, a minha nova força vai ficar bem maior do que a força anterior. Ou seja, o meu F', que é a nova força na situação 2, né, ficou 8 vezes maior do que a força na situação 1. Esse exercício é muito importante, gente. Muito importante. Então, vejam esse vídeo várias vezes, me perguntem caso vocês não entenderem algum passo, porque ele é muito importante, tá? Esse tipo de exercício que tá caindo no Enem e no vestibular, beleza? Então tá, gente? No próximo vídeo, então, a gente vai ver o campo elétrico e os exemplos de campo elétrico, tá? Beijo e até depois.